Deus fala com a gente, né? E, preparando a palavra, eu comecei a perceber o quanto eu preciso do Senhor. Será que você precisa do Senhor? Hã? Como nós precisamos do Senhor. Nós estamos, irmãos, em obras. Em obra. Olha para o teu irmão e diga assim: você está em obra. Você ainda não está completo. Eu e você estamos em obra. E para que essa obra aconteça, seja aperfeiçoada cada dia, nós precisamos dizer ao dono da obra: pode trabalhar. Amém? Você pode falar isso para o Senhor? Pode trabalhar. Pode mexer comigo. Pode me mostrar o que precisa ser transformado. Pode me mostrar o que precisa de cura em minha vida. Pode se revelar, pode me confrontar, pode me corrigir, pode me alinhar, não é? Deus, Ele busca por esse coração em nós, um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração, não um coração que sabe tudo e que sabe muito, mas um coração que, por mais que saiba e por mais que tenha experimentado, reconhece que precisa muito mais. Amém? E quando nós apresentamos, eu creio que quando nós apresentamos esse coração para Deus, Ele se alegra. Amém? E Ele diz: aí eu posso trabalhar, aí eu posso mexer, aí eu posso aperfeiçoar, aí eu posso formar o filho. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração desde domingo. Domingo eu estava ali, irmãos, na cadeira, antes do Manuel ministrar. E o Senhor já estava ministrando meu coração a respeito de uns assuntos, e eu vou compartilhar um pouco hoje. Algumas frases que o Senhor tem trazido, assim, algumas frases que vêm assim de repente, acontece isso contigo, e aquilo mexe com você, e te dá um novo entendimento, e um novo entendimento te leva a um novo comportamento, amém? A um quebrantamento maior. Eu quero compartilhar isso, mas eu estava ali na cadeira no domingo e o Senhor ministrando meu coração. E o Manuel entrou com aquela palavra falando de amor. E no final o Senhor nos disse que é uma estação de cura para nós como igreja. Eu creio nisso, eu recebo e eu já disse: Senhor, o que tiver que ser curado, eu estou aberta. Cura-me, eu quero ser curada, eu quero ser restaurada, eu quero ser transformada. E essa semana, pensando em tudo, né? Entendimento, amor, estação de cura, paternidade, está tudo interligado, irmão. Porque o que nos cura de fato é o entendimento. É o entendimento que nos cura. É o entendimento que nos liberta. De fato, Paulo nos fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a cura, ela vem por aqui, irmão. É pelo nosso entendimento e pela revelação das Escrituras. Eu quero falar hoje, então, o tema da palavra é: eu sou teu pai, eu quero te curar. Diga para o seu irmão: Ele é o teu pai e Ele quer te curar. Nada mais, nada menos do que colocar você em um estado de saúde plena. Porque a cura na Bíblia, irmãos, não é somente a cura de uma doença, mas a cura na Bíblia, ela é muito mais abrangente. Ela engloba o todo. É a restauração integral do ser humano, ou seja, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, da sua mente, do seu entendimento. E Deus, Ele se importa com você. Ele é teu pai. Ele se importa tanto com o homem, e Ele amou tanto o homem, a humanidade, o mundo,
que ele deu o seu filho para resgatar, para curar, para transformar o nosso estado, para curar as nossas dores, as nossas feridas, as nossas enfermidades. Ele foi ferido para que nós fôssemos curados. E esse Pai de amor, como o Manuel falou um pouquinho domingo, ele se revela à humanidade por meio do Filho. Abra a sua Bíblia em Isaías 61. Isaías 61, do 1 ao 3, nos fala do propósito de Deus através de Jesus Cristo, querendo essa restauração, essa cura, essa cura plena, integral do ser humano. Diz assim: eis que o Espírito de Iavé, ou o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o soberano, está sobre mim, sobre Jesus, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então, ele veio para trazer uma boa notícia, que ele quer te curar, te restaurar, te libertar, transformar completamente a sua vida. Enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Iavé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Olhe que grandioso isso, irmão. Resumindo essas palavras, Deus quer tirar o homem de um estado de tristeza, de doença, de sofrimento, de perdição, de angústia, de dor, para um estado de alegria, de cura, de restauração, de vida e de vida com abundância. Ele é o nosso Pai. Deus é o meu Pai. Deus é o teu Pai. E Ele está atento a você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os filhos dos homens. Ele está atento a cada um de nós. E Ele se importa com as nossas necessidades. Os problemas que nós enfrentamos, Deus se importa, Deus vê, Deus sabe do problema que você está enfrentando nesse exato momento. Um problema que surgiu de repente. Ou talvez um problema que você já lida há anos com ele. Como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. O homem da mão mirrada. Situações na Bíblia que já as pessoas lidavam com aquele problema por longos anos. E, de repente, Deus chega naquela vida trazendo solução. Porque Deus se importa. Deus vê a tua dor. Deus vê o teu sofrimento. Deus vê a tua angústia. E Ele quer trazer solução para cada uma das situações. Ele se importa com as dores, as angústias, os medos da nossa alma, com o que nós estamos fazendo, com as nossas atitudes e escolhas, e principalmente, irmão, com o nosso entendimento. Porque nós vivemos o que nós entendemos. Diga assim: eu vivo o que eu entendi. Aquilo que você ainda não deu conta de ver é porque às vezes você não entendeu. Você tem uma ideia, mas não uma compreensão profunda. Mas quando você compreende, você entende, se torna vida. Quando lhe é revelado, se torna vida. E Deus se importa com toda a tua vida. Mas se nós pudéssemos pontuar algo que Deus tem mais
interesse em trazer para a tua vida é entendimento, discernimento, compreensão. Porque, irmão, tudo que nós precisamos já está feito, já está pronto, já está resolvido. Tudo. A libertação do medo já foi conquistada na cruz do Calvário. O inferno já foi derrotado. A cura já foi conquistada, a salvação foi conquistada, a restauração foi conquistada. Jesus disse, está consumado. Mas às vezes nós não conseguimos tornar isso vida, porque ainda nós não entendemos. E Deus tem sido tão gracioso com cada um de nós, com a sua igreja, que Ele tem despertado o nosso entendimento. E irmãos, eu creio, é um tempo de luz para as nossas vidas. É um tempo de virada de chave, é um tempo onde o nosso entendimento está sendo mexido e ampliado, porque Ele quer que você viva o que Ele já conquistou para você. Ele quer que você entre pelos caminhos da liberdade plena. Ele quer que você entre pelos caminhos da autoridade plena. Ele quer que você entre pelos caminhos da vida e vida com abundância. Porque Ele não veio somente para te dar vida, mas vida abundante. Ele quer que você trilhe os caminhos da liberdade, da autoridade. E Ele vai trabalhar até o fim para que isso se estabeleça na tua vida, na minha vida. Porque no dicionário de Deus não tem a palavra desistir. Então Deus, Ele não desiste de você. Ele poderia ter desistido de nós, mas não existe nele a possibilidade de desistir. Então como é que Ele vai desistir de você? Então enquanto houver fôlego, enquanto houver um coração batendo, Ele vai trabalhar mexendo no teu entendimento, te iluminando, para que você possa acessar aquilo que já está pronto. Deus é grande, irmãos. Deus não é homem. Deus não é homem. Deus não é limitado. Deus é grande, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é suficiente, Deus é todo-poderoso. E esse Pai todo-poderoso olha para mim e para você, um ser completamente limitado, que não consegue dar passos mais firmes muitas vezes, porque não conseguiu compreender ainda o seu amor. E Ele vem e nos cerca. E nos persegue. Eu digo que Deus, Ele não somente nos cerca, Ele nos persegue, irmãos. Não é possível. Não é possível que Ele só nos cerque, Ele nos persegue. Ele nos coloca num estreito, aonde não tem para onde correr senão para Ele. E, irmãos, nós precisamos entender a sabedoria de Deus, que muitas coisas também que Ele permite na nossa vida é para que nós voltemos para Ele mesmo. É para que nós nos rendamos a Ele, nos quebremos diante dEle mesmo, nos quebremos. É essa palavra, irmão, porque o nosso coração, por meio do pecado, se tornou extremamente orgulhoso, corrupto. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, é corrupto, é carregado de maldade. E às vezes nós vivemos algumas situações que nós não entendemos muito bem. Mas Ele está ali no meio daquela situação, daquela tempestade, daquele vento, daquela circunstância, querendo nos atrair para Ele, usando aquela situação simplesmente como um meio para me trazer para perto e me curar, e me restaurar, e compartilhar o seu coração comigo. Aquele que te vê, porque o Pai te vê,
o tempo todo. E aquele que te sonda, te conhece por inteiro, por fora e por dentro. Nada escapa do seu olhar. Quer te levar para além da religiosidade. Muito além da superficialidade da vida, das coisas, de um relacionamento. Ele quer te levar para além da aparência e do vazio. Ele quer que você seja cheio dele. Ele quer te levar além das experiências traumáticas que você experimentou e vivenciou, e também para além das estruturas mentais que foram se formando na tua cabeça e que muitas vezes se tornaram uma resistência e um bloqueio. Ele quer te amar, mas a estrutura mental não permite. A experiência não permite. O trauma não permite. Situações que te aprisionam em um lugar de dor e de sofrimento, mas ao mesmo tempo de comodismo e de conforto. Que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa que os homens vivem, que nós vivemos? De ter um sofrimento em nossa vida, uma dor em nossa vida, mas encontrar um comodismo dentro dela, uma adaptação. Nós nos adaptamos muito fácil a problemas, a circunstâncias, a dificuldades, mas não é para ser assim. Não é para se adaptar no deserto, não é para se adaptar na depressão, não é para se adaptar na escassez, na miséria, não é a vontade de Deus. Mas o ser humano caído, ele tem essa habilidade de se adaptar nas situações difíceis, até mesmo caóticas da vida, que geram uma extrema improdutividade que não tem nada a ver com o propósito para o qual nós fomos criados. Salmo 53, 2 nos diz: Deus olha dos céus para a humanidade. Está ali? Coloca na NVI, por favor. Deus olha dos céus para a humanidade, para ver se há alguém que tenha entendimento. Olha o que Deus está buscando: entendimento, irmãos. Ele olha do céu e procura: será que o Bruno está entendendo aquilo que eu quero comunicar para ele? Será que a Bárbara está? Ele olha lá, ela está entendendo. Eu estou falando para ela florescer, ela está florescendo. Ele olha do céu e busca ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque por ele. Salmo 32, 9 nos diz: não sejam, forte essa palavra aqui, irmãos, Salmo 32, 9, não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Não sejam como cavalos e burros que não têm entendimento. Busquem o entendimento. Por que nós precisamos buscar o entendimento, irmão? Porque é o entendimento que nos cura. É o que Ele quer nos comunicar nesse tempo, que nos liberta, que nos põe em liberdade. Só que muitas vezes, irmão, dói o coração quando a gente percebe que simplesmente parece que nós estamos vivendo por viver, vindo na igreja por vir,
Não é para ser assim. Eu tenho que vir buscando ouvir o que Ele quer me falar. Eu tenho que viver buscando entendimento, discernimento. Qual é a vontade do Senhor? Qual é o propósito do Senhor para mim? Se o Salmo 139 diz que Ele me planejou e Ele me colocou na barriga da minha mãe e Ele mesmo escreveu todos os meus dias no seu livro antes que cada um deles existisse. Gente, há algo muito maior sobre nós. Há algo grandioso sobre nós. Há algo extraordinário sobre nós, em nós, para se manifestar, para se estabelecer. Mas sabe quando tudo isso se estabelece? Quando eu me coloco na enfermaria dele, na clínica dele, e digo, faça tudo o que tem que fazer. Eu vim aqui para você dar uma geral. Dá uma geral em mim. Lembrei de um irmãozinho lá nas antigas, que ele era todo assim, mano. E um dia ele veio pedir oração e ele disse assim, e nós dissemos, o que você quer que a gente ore? Ele disse, dá uma geral aí. E nós precisamos chegar para Deus e dizer, Deus, dá uma geral em nós. Porque eu acho que eu não estou experimentando tudo que você quer que eu experimente. E eu preciso ir mais profundo. Eu preciso viver o que Ele planejou. Eu já falei há algum tempo atrás que a grande intriga do meu coração é chegar no céu, irmãos, e Deus me mostrar o livro dele, eu correr lá, ver o livro dele e dizer, era para mim ter vivido isso? Eu não vivi. Como que eu não entendi? Como que eu não soube? Não é, irmãos? Nós não vamos viver isso, amém? Nós vamos chegar, vamos ler o livro e vamos dizer, vivi o plano que Ele desenhou para mim. Meu Deus, irmão, isso tem que queimar o nosso coração. Isso tem que queimar o nosso coração, viver os sonhos de Deus, viver a vontade de Deus, viver os planos de Deus, viver a cura integral, a restauração plena, a vida e a vida abundante. O reino, a cura, a restauração, a plenitude, pertence a um tipo de pessoas, irmãos. E quem são? Os inconformados. Os que estão inconformados com a sua vida vão entrar por esse caminho de realização. O que o Senhor tem trazido para mim, algumas reflexões, que eu quero refletir contigo. Porque muitas vezes nós paramos a nossa vida, irmãos, em alguns pontos e estagnamos enquanto nós deveríamos continuar andando. E o propósito, o objetivo do diabo é mesmo te estagnar, enquanto Deus quer pôr você para correr, amém? Para avançar, para desenvolver constantemente. E uma frase que tem vindo encher meu coração, não é o que fazem comigo, mas é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Você já prestou atenção que existe algumas situações na nossa vida que parece que nos paralisam, como uma decepção, uma frustração, uma tristeza, o que mais? Uma rejeição, uma humilhação, um roubo, uma traição. Tem situações que nós enfrentamos na vida que querem nos parar. De fato, elas querem nos parar. E elas quase nos param. E outros até param, desistem, jogam a toalha e vão embora. Mas tudo que Deus quer é trabalhar em você, em mim, através daquela situação, para que a palavra e o caráter de Jesus
seja formado em mim. Seja formado em mim. Porque o propósito do Evangelho é que sejamos transformados de glória em glória até que alcancemos a imagem do Filho, a forma do Filho. Então, o que nós fazemos com o que as pessoas fazem conosco? O que você fez com algo que fizeram com você? É algo para nós refletir, é algo que tem me feito refletir. A atitude das pessoas não pode, irmão, definir a minha atitude. Não pode. Mas que difícil é isso. Ou é fácil para você? Quem disse, meu Deus? Ah, você. Bendito, Sônia. Conheça a tua batalha, não é? Irmãos, a atitude do outro não pode definir a minha. E esse é o Cristo que nós servimos. Que tudo que fizeram com Ele não mudou o seu propósito, não mudou o seu caráter, não definiu se Ele iria ou não para a cruz. Ele já estava decidido. Então, são coisas para nós refletir. Quando nós refletimos, nosso entendimento se amplia. E quando nosso entendimento se amplia, nós somos curados, somos restaurados, somos transformados. E as nossas atitudes e as nossas escolhas também mudam, são afetadas. Todo o nosso ser é restaurado e transformado. Outra reflexão, não é o que eu fiz para alguém, mas o que eu vou fazer com o que eu fiz para alguém. Como? Trazer alguns exemplos. Ofendi alguém. Eu ofendi alguém, irmãos. E o que eu vou fazer com essa atitude agora? Eu vou ficar cheio da razão, me manter em essa ofensa, me encher de orgulho, de amargura e permanecer? O que eu vou fazer se eu decepcionei alguém? O que eu vou fazer se eu rejeitei, se eu abandonei, se eu roubei, se eu menti, se eu matei, se eu enganei, se eu feri? Porque muitas pessoas, irmãos, elas se aprisionam na culpa ao invés de entrar no arrependimento e jamais mudam. Então, independente do que eu fiz, do pecado que eu cometi, irmãos, eu preciso tomar o caminho certo. Eu preciso tomar o caminho que Jesus está me apontando, abrindo diante de mim. Que é o quebrantamento, o reconhecimento, a confissão, o arrependimento e consequentemente, vem o quê? A cura. A restauração, a libertação de todo aquele peso. Outra reflexão, não é o que eu fiz comigo mesmo, mas o que eu faço com o que eu fiz comigo. Por exemplo, o Manuel falou algo muito forte no domingo sobre o aborto. O aborto é algo muito pesado, né? Quando se faz um aborto, se carrega uma culpa imensa na alma. Mas eu preciso me perdoar. Eu estou trazendo aqui exemplos muito fortes. Mas, irmãos, não é só nas grandes coisas, é nas pequenininhas coisas. Naquela palavrinha que eu falei que eu não deveria falar. Eu preciso me perdoar. Eu preciso me liberar e buscar mudança, buscar evoluir, buscar a transformação, buscar agir como Jesus agiria. Se fui teimoso, rebelde, orgulhoso, metido, fiz dívidas que não podia, não é me aprisionar ali
que vai mudar a situação, irmãos. Mas é eu buscar a restauração, a cura, a mudança do comportamento, a confissão. Por exemplo, algo que tem se perdido no meio da igreja no nosso tempo é a confissão de pecados. Raramente as pessoas procuram para confessar um pecado. Mas na confissão está a libertação e a cura. E a intenção do diabo mesmo é segurar você na escuridão. Porque enquanto você está na escuridão, ele tem acesso para ficar ali, cutucando e ferindo cada vez mais. Mas quando eu confesso, eu sou curado. Provérbios 28, ou 28, 13, se eu não me engano, nos diz: aquele que encobre o seu pecado, nunca, é a palavra que diz, prosperará. Mas aquele que confessa e abandona, alcança a misericórdia, alcança a cura, alcança a graça, alcança a restauração, alcança a vida e vida com abundância. O que nos faz esconder um pecado? O diabo e a religiosidade. Porque o que vão pensar de mim? Vão me condenar, vão me julgar, vão me criticar. Então a religiosidade, a superficialidade das coisas me faz levar também uma vida aparente. Mas quando nós entramos nos lugares profundos em Deus, eu não quero mais nada que é superficial. Eu quero verdadeiramente ser curado, restaurado, transformado, edificado, viver por propósito, viver a verdade, viver de verdade, ser um cristão autêntico, ser uma pessoa sincera, verdadeira, humilde. É isso, nós crescemos nisso, porque esse é o caráter de Jesus. Na vida, irmão, será impossível você não ser ferido e não ferir também. Não decepcionar alguém e não se decepcionar com alguém. E nós precisamos absorver isso de uma maneira mais leve. Se isso é comum, então faz parte da vida, a decepção, as feridas, as ofensas, as rejeições, fazem parte da vida tudo isso. O que não deveria fazer parte da nossa vida é nos manter nesse lugar, mas evoluir com essas situações. A rejeição na vida de José o levou para onde, irmão? Para um lugar de crescimento, de liberdade e de cura. E é para aí que nós devemos ir. É para o progresso, não é para a paralisação, não é para morrer no deserto, é para avançar, sim, no deserto e entrar em Canaã. Entrar na vida e na vida abundante. Entrar na palavra, na vivência, na verdade, em Cristo. O que Jesus faria com o que Jesus fez com o que fizeram com ele? Você já parou para pensar nisso? O que Jesus fez com o que fizeram com ele? Bateram nele e ele não abriu a boca, irmão. É até difícil de assimilar essas coisas para a nossa mente humana. Crucificaram e ele se entregou e cumpriu o propósito. Quanto quebrantamento nós precisamos para nos tornar como Jesus? E ele está colocando, ele está abrindo essa porta diante de nós.
essa porta de cura, de restauração, de mudança de mentalidade, de entendimento, de um evangelho genuíno, de uma verdade, uma vida de verdade. Verdadeiros cristãos na terra, não apenas crentes que creem em Deus, mas verdadeiros cristãos que o refletem, que o revelam para o mundo. É isso que o mundo está carente. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria com os meus problemas? O que Jesus faria com a rejeição que eu estou vivendo nesse momento? O que Jesus faria com a inferioridade que eu carrego dentro de mim? O que Jesus faria com tal amargura, com tal ofensa, com tal raiva? O que Jesus faria diante de cada situação dessas? E a pergunta é: ele se fechou ou ele se abriu? Ele se abriu, irmão, ele esteve aberto o tempo todo. Ele não se encolheu, se fechou e se escondeu. Ele foi em frente, ele foi lidando com as situações, com os problemas, buscando o Pai. A Bíblia diz que constantemente ele estava buscando o Pai. Ele se retirava para lugares isolados para ouvir o Pai, para saber o que o Pai tinha a dizer, comunicar, direcionar e inspirar eles. Perceba como a natureza fala. As pérolas, elas são produtos da dor. Pérolas são produtos da dor. São feridas cicatrizadas, são dores vencidas, traumas superados que embelezam a vida e inspiram os que a contemplam. Uma pérola lindíssima é extraída de uma ferida, de uma dor. Pérola, no latim, significa pirla, que é igual lágrima. Pérola significa lágrima. Pérola foi gerada por meio de muitas lágrimas. Então, as tuas lágrimas, as tuas dores, as tuas decepções não são para te matar. São para gerar em você a pérola de grande valor, que é o próprio Cristo. Então, irmão, nós precisamos o quê? Abrir os nossos braços e dizer, simplesmente, irmãos, dizer: Jesus, faz o que tu quer em mim. Faz a tua vontade. É muito além do que eu entendo, do que eu posso perceber, do que eu posso lidar, do que eu posso captar. Me ajuda. E como irmãos, então, nós podemos trilhar esse caminho da sabedoria de Deus. Como nós podemos adentrar no plano perfeito de Deus, viver os sonhos de Deus. Não nos endurecer, não nos fechar diante das situações, mas nos abrir, nos quebrantar. Como, irmão? Por nós mesmos, nem pensar. Não temos condição de fazer isso no nosso braço. Então, o primeiro ponto que eu quero te deixar aqui hoje é: sem Ele, nada podemos fazer. Para ser plenamente curado, restaurado, transformado, viver os sonhos de Deus, a vontade de Deus, eu preciso entrar em um lugar de dependência de Deus. João 15:5 vai nos falar que sem Ele nada podemos fazer. Dependência é o primeiro passo que eu tenho que tomar. Foi a independência que nos adoeceu. A dependência vai nos curar. A dependência nos cura, irmãos. Quando nós entramos por um lugar de dependência, Ele vai ajeitando a casa. Ele vai tratando as feridas, os pecados, o que está fora do lugar, o entendimento distorcido, as mentiras que se imprimiram em mim ao longo das experiências. Ele vai tratando tudo. É se voltando para Ele que tudo acontece.
É dependendo de Deus. Sem dependência não há desenvolvimento, sem Ele não temos vida, não temos sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria, da inspiração. Ele é o que ensina, Ele é o mestre, Ele é o que guia. Sem ajuda e sabedoria que emana de Deus, não temos capacidade de resolver nossa vida. Sem Deus, irmão, não tem como resolver a nossa vida. Tem? Não tem, irmão. Sem Deus não tem como resolver a nossa vida, a nossa casa, o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos. Colocar a nossa vida em ordem. Só Deus pode trazer ordem para o caos que se instalou em nós por meio do pecado. Segundo, é por fé e não por vista. É por aquilo que Ele te fala e não por aquilo que eu imagino. Então Deus te dá uma palavra. Hoje, eu sou teu pai e eu quero te curar. Se você crê hoje nessa palavra, você vai entrar em um processo de profunda cura e de restauração. Ele nos dá palavras constantemente. Constantemente, Deus está falando com o homem. Nem todos creem, mas aqueles que acreditam entram no processo daquela palavra que ele liberou. E eu quero usar a vida de Abraão para falar disso. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus deu uma palavra para Abraão e Abraão viveu a palavra, porque ele creu na palavra. Então, se hoje Deus está falando com você, creia. Tudo que você precisa fazer é acreditar, é tomar posse da palavra, porque a palavra ela é criadora, ela entra em você. Quando você crê, você recebe ela, você absorve ela como uma semente. E ela vai se partir dentro de você, se revelar, germinar, crescer e produzir abundantemente. Então nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar. É impossível responder o que Deus está nos pedindo. Terceiro, tome o caminho contrário. Romanos 12:2 diz o quê? Que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da palavra. Eu preciso tomar o caminho contrário. Eu acho, por exemplo, se eu sofri uma decepção, um exemplo para poder tornar isso claro. Se eu sofri uma decepção, uma dor, uma amargura, uma traição, o normal vai ser o que? Vai gerar uma amargura no meu coração, não vai? Vai se instalar uma amargura. Tomar o caminho contrário é o quê? É perdoar essa dor. É se livrar da amargura. É buscar a cura. É o caminho da inconformidade. É eu não me adaptar ao que o mundo quer. É não me adaptar ao que o diabo quer. É não me adaptar à vontade de Satanás para a minha vida. Mas me adaptar à vontade de Deus. E para me adaptar à vontade de Deus, eu preciso renunciar a tudo isso. Eu preciso tomar um caminho contrário. O caminho da indignação, da inconformidade. Sabe aquela indignação que surge no teu coração e muda uma situação? É isso que eu estou falando. Eu lembro que eu tinha algumas situações de doenças repetitivas. E eu não vou entrar aqui para não me estender, mas foi quando eu me indignei com a situação que eu resolvi o problema na minha vida. Foi quando eu me indignei. Vou contar uma só para ficar como testemunho. Eu tinha infecção urinária repetitiva desde menina. Cresci com esse diagnóstico. Antibiótico e enfim, tanta coisa. E foi há uns 12, 13 anos atrás, talvez 15 anos atrás,
que eu me indignei com essa situação na minha vida. Eu disse, não posso mais viver dessa forma. Não tem mais como eu viver dessa forma. Sabe, entrou uma indignação no meu coração. Eu disse, eu vou buscar solução para esse problema. Foi bem naquele tempo que o Senhor estava falando comigo. O problema não é o problema é o que você faz com o teu problema. O problema não é o problema é o que eu vou fazer com esse problema que se instalou na minha vida. E eu disse, eu vou procurar um urologista. Eu nunca tinha procurado um urologista, sempre ia na ginecologista. Procurei um urologista, ele pediu mais de 10 tipos de exames diferentes dos que eu já fazia normal. Fiz todos os exames, voltei para o médico. Ele disse, você não tem problema. Como assim? O que desencadeia essa infecção? Ele disse, você não tem nenhum problema que aparece aqui. A única coisa que não é um problema, mas pode estar desenvolvendo essas infecções, é que a tua uretra é mais estreita do que o normal. E pode ser isso que esteja desenvolvendo essas infecções. E ele disse, teu remédio, não me deu remédio, irmãos. Ele me deu uma frutinha natural lá para comer, que era cranberry, não sei falar. Fala aí, Bruno. Inclusive o Bruno vende essa frutinha. Não é, Bruno? Vai tomar essa frutinha aí, dissolvida num pozinho, lá era um suquinho, 3 meses. Vai tomar bastante água, que era um problema para mim. E não vai comer frutas cítricas e vinagre, por um período. Vamos ver. Irmão, eu fui curada. Eu não tive mais infecção urinária. Faz uns 15 anos isso. Agora, o que me curou? Eu creio que foi a indignação que se instalou no meu coração e o desejo de resolver aquele problema. E quando eu comecei aqui, eu comecei falando que nós nos adaptamos aos nossos problemas. E eu vivi, irmãos, uma vida toda, 30 e poucos anos, com esse diagnóstico, com essa situação. E quem já teve infecção urinária aqui sabe o que eu estou falando. É uma coisa chata, desconfortável. Tem que tomar antibiótico, se não tomar, não resolve. Então, nós temos que encontrar esse lugar de indignação, que a mulher do fluxo de sangue encontrou. A Bíblia diz que ela já tinha perdido tudo, todos os seus recursos. Não tinha mais o que fazer. Ela estava doente. Mas um dia ela disse, eu vou até Jesus, independente. Se eu posso ou não posso, porque ela não podia estar em público, muito menos tocar em Jesus. A mulher que tinha fluxo de sangue naquela época, ela era considerada impura. Ela tinha que ficar isolada, retirada. Ela não podia ter contato com as pessoas. Ela se indignou de tal forma que ela disse, não estou nem aí para a lei, não estou nem aí para o que pensam ou vão pensar de mim. Eu preciso resolver esse problema na minha vida. Ela foi furando a multidão, tocou no manto de Jesus e foi curada. Nós precisamos nos indignar com as situações da nossa vida. É princípio. Inconformidade é princípio que resolve. Quer mudar, precisa se inconformar. Quer ficar na mesma, simplesmente se acomode. Não tenha como lema em sua vida, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, porque essa não é a vontade de Deus. Vontade de Deus é que você seja aperfeiçoado. Quarto, você não é vítima, você é vencedor. Jesus já disse isso. Você não é vítima das situações, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é muito lindo que o Manuel compartilhou conosco o significado de vencedor, é a junção de 2 palavras. Você lembra disso? Vencedores. Que lindo isso, eu nunca tinha ouvido falar isso, gente. Que coisa mais linda. Um vencedor é aquele que venceu uma dor, venceu dores na sua vida. E Jesus já te falou que você é mais do que vencedor. Quinto e último, perdoe as pessoas e perdoe a você mesmo.
Perdoe as pessoas e perdoe a você mesmo. Se não aprendermos o perdão, irmãos, nós podemos nos tornar eternos prisioneiros. O perdão é libertador. É o perdão que nos tira da jaula. É o perdão que nos liberta da morte. É o perdão que nos liberta da amargura, do sofrimento. E Jesus é maravilhoso nesse ensino. Ele perdoou. Jesus perdoou antes mesmo de ser ofendido. Por que você acha que Jesus lidou com certas situações com tanta plenitude? Porque ele perdoou antes de acontecer. Ele estabeleceu dentro dele como princípio o perdão. Fez, independente do que fazer, vai ser perdoado. Isso é sabedoria, irmãos. Isso é sabedoria de Deus, sabedoria do alto. Porque quando nós não perdoamos, nós nos encarceramos. Nós adoecemos, nós sofremos. Está comprovado cientificamente que muitas doenças provêm da amargura do coração, da dor contida no coração, da decepção contida no coração. E a palavra de Deus é tudo, irmão, que nós precisamos. Porque nela está dito que tudo, absolutamente tudo, pode ser mudado. Tudo pode ser transformado. Tudo pode ser curado. Tudo pode ser transformado. Ainda que a ciência diga que não dá, Deus diz que dá. Que nada é impossível. Fica de pé comigo nessa noite. Deus é tão poderoso que Ele levanta de um cemitério um exército. Isso é loucura para a nossa cabeça, mas é o poder de Deus. E o que isto nos ensina, irmãos? Que pode ter abundado a morte na vida do homem, mas Deus pode fazer superabundar a vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que quer nos colocar em liberdade plena. Feche os teus olhos nessa noite. Será que tem algo que está aí te prendendo? Será que tem algo aí que está te segurando? Ou que você está segurando? Será que existe uma dor no teu coração que precisa ser curada? Uma decepção que precisa ser resolvida? E você tem às vezes dito, não consigo, não dá, é impossível, não tem jeito. É muito difícil, é muito complicado. O teu pai está aqui. O teu pai está aqui. Ele não somente está aqui, como ele vai te acompanhar quando você sair daqui. E onde você for, ele vai estar contigo na pessoa do Espírito Santo. Sim.